Olá, é com enorme satisfação que participo no 4º Simpósio Brasileiro Cidade, Paisagem e Natureza e simultaneamente do First International Congress on Landscape, Urban Space and Sustainability, organizados pela ANAP, em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Unesp e com o Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu da Univag. O meu nome é Cláudia Fernandes, sou arquiteta paisagista, sou professora na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e investigadora no CIBIO, que é um centro de investigação em biodiversidade e recursos genéticos, e onde lidero um grupo de investigação que se chama Planeamento, Projeto e Gestão da Paisagem. É uma honra e, simultaneamente, uma enorme responsabilidade ter sido convidada para proferir uma palestra neste evento tão relevante e com uma abrangência internacional. O trabalho que vos vou apresentar intitula-se Plantas, Polinizadores e Pessoas, Complexidades do Projeto e Gestão de Parques Urbanos e reflete um pouco da minha experiência em várias dimensões da arquitetura paisagista, desde o projeto até à gestão e manutenção de parques e jardins, tendo como denominador comum a preocupação em promover a biodiversidade, em dotar de práticas de gestão mais sustentáveis estes espaços e de aproximar as pessoas à natureza. Então, eu estruturei esta comunicação em 3 momentos, que são apresentados pela sua ordem cronológica. Vou começar por apresentar o projeto de requalificação do Jardim da Escola Superior de Enfermagem do Porto, que foi um projeto onde começamos a testar metodologias de produção de propostas de vegetação à medida dos problemas identificados. Eu diria quase tailor-made para os problemas identificados no local. Neste projeto, a seleção da vegetação seguiu critérios muito específicos, sendo talvez o mais distintivo a tentativa de aumentar no jardim a presença de populações de agentes de biocontrole, ou seja, de insetos predadores de pragas de plantas, e neste caso em concreto de pragas que estavam a atacar a vegetação já existente neste jardim. No segundo projeto, o projeto do Parque Oriental, enquanto Parque Laboratório de Biodiversidade e Paisagem, o foco muda para o outro grupo de insetos, que são os polinizadores, sendo aqui já um projeto muito fundamentado na adoção de práticas diferenciadas para a manutenção dos revestimentos herbáceos, sobretudo. Neste caso, eu vou abordar 2 perspectivas. Em primeiro lugar, vou explicar e demonstrar como é possível desenhar espaço e criar muita dinâmica e sazonalidade e vivências apenas otimizando a manutenção. E depois mostrarei os resultados de um pequeno inquérito feito aos utilizadores sobre este projeto. E por fim, vou terminar apresentando os resultados da investigação e publicação mais recente, onde fomos à procura das melhores misturas de sementes para promover polinizadores em espaços verdes urbanos. E se quisermos relacionar cada um destes projetos com os princípios do restauro ecológico, uma vez que estamos agora na Europa na década do restauro ecológico, poderíamos dizer que o primeiro se relaciona com o princípio de diagnosticar e atuar sobre espaços degradados. O segundo projeto relaciona-se com o princípio de manter e melhorar espaços já existentes, e o terceiro momento relaciona-se com um planeamento estratégico, escalável e inclusivo.
Muito bem, começando então pelo primeiro projeto, pela requalificação do Jardim da Escola Superior de Enfermagem do Porto. Este jardim localiza-se a norte da cidade do Porto, numa zona com uma localização privilegiada e com muito interesse paisagístico, sobretudo porque se insere numa zona urbana em constante evolução e onde se tem assistido a uma redução substancial de áreas verdes. Aqui nesta zona localiza-se o maior polo universitário da Universidade do Porto e este jardim está encaixado entre dois importantes serviços de saúde da cidade do Porto, que é o Instituto Português de Oncologia e o maior hospital da região norte do país, que é o Hospital de São João e que é simultaneamente um hospital universitário. Portanto, funciona a Faculdade de Medicina nesse hospital. E, portanto, o jardim da Escola Superior de Enfermagem, para além de ser utilizado pelos próprios estudantes e professores desta escola, é também muito utilizado como atravessamento por estudantes e por funcionários e por docentes que se movimentam entre estas várias instituições. E, portanto, é um espaço que tem uma relevância, uma importância e um potencial para proporcionar bem-estar e tranquilidade a estes profissionais da área de saúde, da saúde que sabemos que são profissionais sujeitos a níveis de stress bastante elevados. Para além desta relevância para o bem-estar desta comunidade, este jardim tem também uma relevância ecológica, na medida em que possui uma cobertura arbórea muito consolidada e madura, além de ter também uma relevância paisagística, na medida em que durante a investigação que fizemos, o estudo que fizemos sobre este jardim, identificamos que ele teria sido desenhado no início da década de 1970 do século passado, provavelmente pelo arquiteto paisagista Ilírio de Araújo, que foi uma figura maior da arquitetura paisagista em Portugal, mas com um trabalho muito importante aqui no norte do país. Portanto, muitas destas árvores que conseguimos identificar aqui nesta imagem aérea são seguramente árvores com mais de 50 anos e, portanto, árvores já muito maduras. Algumas delas pertencem a espécies de crescimento lento e, portanto, que dificilmente conseguimos obter esta cobertura com árvores jovens. E, portanto, fazia todo o sentido tentar preservar ao máximo esta cobertura arbórea. E é muito interessante porque a história da requalificação deste jardim começa precisamente por causa de uma árvore que é um tulipeiro da Virgínia, já com muito grande porte, e que se localiza num parque, numa zona de estacionamento. Ora, as pessoas que estacionavam os carros por baixo desta árvore, porque ela fornecia sombra, acabavam por se queixar que a árvore libertava uma melada que depois caía sobre os carros e que era muito difícil de tirar. E, portanto, havia ali sentimentos conflituosos em relação à árvore, porque havia pedidos para se retirar a árvore, mas havia também pessoas que estavam a tentar perceber se era possível tratar a árvore e salvar a árvore de alguma forma. E foi nessa sequência que fomos contactados para tentar perceber o que é que se poderia fazer em relação a esta situação. Portanto,
Aqui vemos o tulipeiro da Virgínia, com os vários carros estacionados por baixo, e quando fomos então investigar o que estava a passar, já suspeitávamos de alguma forma, percebeu-se que a árvore estava a sofrer de um ataque fortíssimo de afídeos, que são uma espécie de um pulgão, que são picadores, sugadores, portanto picam as folhas, sugam a seiva e em resultado da transformação dessa seiva, eles libertam, então, excretam uma melada, uma substância doce, que é o que vai depois cair sobre os carros. Portanto, consegue-se até perceber aí a página superior de uma das folhas, que ela está bastante brilhante, precisamente por causa dessa melada que cobre a folha. Mas este não era o único problema deste jardim, ele tinha vários outros, um deles relacionado com práticas incorretas de manutenção do extrato arbóreo, que por vezes era severamente podado, desnecessariamente podado, e isso resultava em configurações estranhíssimas das árvores, além de se colocarem também em risco, porque se destruía a sua arquitetura natural e, portanto, a sua estabilidade biomecânica, e muitos dos pavimentos encontravam-se também já bastante degradados. Portanto, isto era um jardim que tinha sofrido também algumas amputações à sua dimensão por causa da construção de uma linha de metro. Enfim, o jardim estava todo ele a precisar urgentemente de uma requalificação no seu todo, mas tendo ela sido originada precisamente por causa deste problema com o tulipeiro. Portanto, nós tínhamos aqui essencialmente estas questões fundamentais, a deficiente condição fitossanitária da estrutura verde, uma manutenção generalizada, incluindo de vários arbustos que estavam podados em bolinhas e em passarinhos, e havia muitos danos nos pavimentos e estruturas. Claro que a nossa primeira abordagem foi precisamente à estrutura verde, e partindo então para uma seleção de espécies que tivessem em consideração estes três princípios fundamentais. O primeiro, da biodiversidade funcional, ou seja, nós pretendíamos selecionar um conjunto de espécies que a literatura nos indicasse que eram espécies que promoviam habitat, portanto, abrigo e alimento para insetos que fossem predadores destes afídeos. Portanto, isto estava já identificado na literatura, quais eram os principais insetos que eram predadores destes afídeos, e nós queríamos, com as nossas propostas de plantação, promover as populações destes insetos, porque tendo um equilíbrio entre as populações de predadores, conseguíamos reduzir as populações dos afídeos. E, portanto, este era o nosso racional para uma das principais frentes de seleção de espécies. A outra tinha a ver com o efeito restaurador, portanto, nós tínhamos também muito interesse em identificar um conjunto de espécies e instalar espécies que nós soubéssemos, que a literatura nos indicasse também que tinham este potencial este potencial restaurativo, sabendo nós que aquela comunidade iria beneficiar muito de zonas de estadia, onde uma imersão, um contacto com a natureza e com este tipo de espécies lhes fosse favorável para a sua saúde física, mas sobretudo mental, e portanto nós fomos selecionar um conjunto de espécies com estas competências, espécies aromáticas, espécies dadoras de flor, espécies que tivessem também que pudessem revelar
a passagem das estações, portanto a sazonalidade, e que introduzissem também formas colunares ou formas arredondadas, portanto esta diversidade de formas e diversidade de texturas, tudo princípios que a literatura identifica como sendo importantes para este efeito restaurador. E depois, um terceiro princípio, teriam que ser então também espécies que fossem fáceis de manter e, portanto, a este nível, espécies que fossem mais resistentes, mais rústicas, características que nos são conferidas geralmente por espécies nativas, que pudéssemos, sempre que possível, utilizar espécies revestidoras do solo em substituição de prados ou de relevados, que têm uma manutenção sempre mais intensiva, exigem mais cortes, exigem rega, regas mais frequentes e, portanto, sempre que possível, revestir o solo com espécies como esta, ou Cotoneaster horizontalis, que faz um revestimento muito eficiente, e dentro das espécies já existentes, preservar sobretudo aquelas que já criavam um esqueleto, uma estrutura arbórea importante, como alguns pinheiros bravos que já existiam e que era importante preservar, e sempre que possível fazer alguns transplantes, tentar aproveitar ao máximo alguma da vegetação que já existia, também numa lógica de redução de custos. Portanto, nós começamos por fazer uma pesquisa de literatura, tentando perceber quais eram então as famílias dos insetos auxiliares que eram afidífagos e, portanto, que tinham este maior potencial de conseguir controlar a população do afídio que estava a atacar não só o tulipeiro, mas também outras espécies que identificamos mais tarde, como um magnífico carvalho americano, que também estava atacado por outro tipo de afídio específico da espécie, os olmeiros, que são já tão raros na Europa, e este jardim tinha vários olmeiros, mas estavam também fragilizados, e portanto fomos fazer esta primeira pesquisa, tendo identificado aqui quais eram então estas famílias destes insetos que poderiam atuar como agentes de biocontrole. Depois também sustentados na literatura, identificamos quais eram então as espécies que apareciam associadas à promoção do habitat para estes agentes de biocontrole. E claro, sempre que identificávamos fossem insetos da família dos cirfídeos ou de todas as outras, nós registávamos nesta tabela, tendo depois se aquela espécie em concreto promovesse as 4 famílias identificadas, tinha uma força de atração superior às outras e, portanto, o seu potencial de inserção no nosso elenco florístico final seria maior, como era, por exemplo, o caso da Aquileia filipendula. Ficamos então com uma lista final de espécies, onde temos aqui reunidas algumas das características que considerávamos mais importantes. O tipo fisionómico indicava-nos, por exemplo, para que extrato essa espécie iria contribuir mais, mas tínhamos também outras características que eram relevantes. Interessava-nos ter um elenco que tivesse espécies nativas, não conseguiríamos abdicar de algumas espécies exóticas, até porque não revelando nenhum risco ecológico, não tínhamos por que não as incluir, mas depois características importantes como a persistência da folha, portanto serão caducifólias ou perennifólias por causa da sazonalidade, outros atributos como o seu potencial de revestimento de solo, a sua forma,
a sua arquitetura natural e outros atributos importantes, nomeadamente a sua contribuição para cada um daqueles 3 princípios que identifiquei inicialmente, ou seja, contributo para a biodiversidade funcional, para uma redução do esforço de manutenção e também como efeito restaurador. E, portanto, com toda esta informação reunida, terminamos com um elenco florístico que nos permitiu construir depois peças técnicas, que não vou estar aqui a mostrar, mas que no seu conjunto nos permitiu construir este plano geral para a organização do espaço e para a instalação desta vegetação. Conseguimos chegar a uma proposta que respondia não só aos problemas identificados, mas também depois a todo um programa que nos tinha sido pedido, nomeadamente a preservação de 2 grandes clareiras, portanto, espaço aberto, onde os estudantes podem continuar a fazer as suas atividades académicas, toda uma reorganização do espaço de estacionamento, que até então era aleatório e estava a provocar também, era também uma das razões pelas quais a vegetação se encontrava em tão mau estado. E na zona do Tulipeiro, a instalação então de um prado florífero, portanto, um prado que tem esse principal objetivo, essa principal função, que é criar habitat para aumentar os insetos, como as crisopas, as joaninhas, que são predadores dos afídeos e, portanto, e com isso reduzir essas populações. Depois temos um conjunto de zonas de estadia distribuídas ao longo de todo o espaço e é sobretudo na envolvente destas zonas de estadia que nós insistimos mais em composições mais ricas, mais diversas, com formas distintas e com texturas, portanto, de forma também a conseguir o tal efeito restaurador. Só para mostrar algumas simulações de algumas das zonas. Lá ao fundo à esquerda temos uma dessas zonas de estadia e aqui vemos sobretudo como estrategicamente, contornando os caules de algumas árvores pré-existentes, conseguimos colocar algumas plantas em cobertura do solo, substituindo, reduzindo a área ocupada por prados cortados e regados. Esta é um corte, um perfil de uma dessas zonas. Aqui em cima, no canto superior esquerdo, vemos o pormenor técnico da plantação com a conservação deste Pinus pinea, que era uma pré-existência, e depois então uma aposta num reforço de um extrato arbustivo e subarbustivo com toda esta diversidade. E aqui uma simulação do espaço por debaixo do tulipeiro, na época em que este prado se antecipava que estivesse florido. Portanto, isto acabava por ser, para além de toda a sua relevância ecológica na lógica da biodiversidade funcional, acabava por ser também um espaço com um valor estético acrescentado para estes percursos e também quase que um acontecimento na época da floração. Obviamente que, tendo em conta que tínhamos todo um conjunto de pré-existências, foi necessário fazer um plano prévio de podas, de alguns abates e de transplantes. Portanto, houve de facto algumas árvores e, sobretudo, arbustos que já não foi possível recuperar, mas sempre que possível, com podas
criteriosas, conseguimos preservar vários exemplares e previamente, e porque a instalação do prado e todo este projeto ainda demoraria algum tempo a ser concluído, foi importante fazer um tratamento prévio, quase uma terapia de choque através de endoterapia, para reduzir inicialmente, fazer uma redução da população dos afídeos, para que depois nós conseguíssemos então manter essa população mais controlada, mas claramente foi identificado que este tratamento inicial tinha mesmo que ocorrer, sendo que os perigos de poluição foram minimizados pelo facto de ter sido feito por endoterapia. Passando agora ao segundo projeto do Parque Oriental, enquanto Parque Laboratório de Biodiversidade e Paisagem, este projeto tem um antecedente num outro projeto que se chamava o projeto BUGS, Blooming Urban Green Structure, Flower Meadows to Improve Ecological, Social and Aesthetic Qualities in Cities, e que foi um projeto que foi preparado para obter financiamento pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, mas que não conseguiu esse financiamento. Na altura, nós contactamos o município, a Câmara Municipal do Porto, porque o projeto, obviamente, precisava de espaços verdes para fazer as suas experiências e, portanto, contactámos-los no sentido de avaliar do seu interesse de se associarem ao projeto e escreverem uma carta dizendo isso mesmo. Apesar do projeto não ter obtido o financiamento, ele foi muito elogiado, ficou muito bem posicionado, mas acabou por não conseguir o financiamento, mas a Câmara Municipal do Porto ficou muito interessada no projeto e convidou-nos a testar uma das nossas teorias e fazer uma pequena experiência num parque. O projeto originalmente, portanto, na sua macroestrutura, digamos assim, tinha duas componentes. Numa componente nós íamos dar continuidade à nossa investigação iniciada no projeto da Escola Superior de Enfermagem e íamos testar em mais locais, então, a instalação de prados floríferos para promoção de agentes de biocontrole. E agora queríamos incluir uma segunda dimensão, que era a instalação de prados floríferos para a promoção de polinizadores. Nesta experiência no Parque Oriental, nós não íamos conseguir fazer esta instalação dos prados floríferos porque não íamos ter oportunidade ou ter como fazer toda a investigação prévia que era necessária até obtermos uma mistura de sementes que efetivamente, ou as misturas de sementes que nós queríamos testar. Mas entendemos que tínhamos aqui uma oportunidade de fazer um teste à forma como os revestimentos herbáceos eram mantidos, portanto, os regimes a que eles eram sujeitos, sobretudo de cortes, e fazer uma experiência permitindo que alguns destes revestimentos continuassem o seu ciclo de vida, produzissem flor, para ver o impacto que isso teria nas populações de polinizadores. Portanto, alteramos aqui um bocadinho a nossa hipótese inicial e, em vez de semearmos prados floríferos, íamos testar o impacto de permitir que os revestimentos que já estavam instalados se pudessem desenvolver, produzir flor e testar então de que forma um regime de cortes diferenciados tinha ou não impacto nestas populações.
O Parque Oriental localiza-se aqui na zona mais oriental da cidade, é precisamente assim, por isso que ele recebe também o seu nome. É um parque com cerca de 18 hectares, que se desenvolve linearmente até à foz do Rio Douro, embora esta última secção seja uma secção de construção mais recente, ele foi construído de forma faseada e esta zona aqui, a laranja, é a zona mais madura do parque, porque foi também a primeira área do parque a ser construída. E ele era já um dos locais que tinha sido originalmente identificado como potencial área de estudo no projeto Bugs. Portanto, o Parque Oriental é um parque que inclui um conjunto de clareiras, portanto, zonas abertas, onde estão os tais revestimentos herbáceos que são mantidos à base de cortes regulares, mas inclui também, ele desenvolve-se ao longo do Rio Tinto, que é um elemento muito importante para esta questão da promoção de insetos polinizadores. E inclui também áreas fechadas, nomeadamente uma zona de mata bastante consolidada, com muitos carvalhos nativos, sobretudo carvalho alvarinho, mas também algum pinheiro manso, e portanto este contraste entre zonas abertas, zonas fechadas, introduzia uma dimensão muito interessante para esta investigação. Claro que antes de iniciarmos o projeto propriamente dito, na sua dimensão mais relacionada com os regimes de corte de manutenção, foi necessário investigar um bocadinho a forma como as pessoas utilizavam o parque. Portanto, quais eram as zonas que elas procuravam mais e para que tipo de atividades, porque era muito importante para nós não que esta experiência não colidisse com aquilo que era a utilização habitual destes utilizadores. Portanto, nós desenvolvemos uma metodologia onde começamos então por avaliar o potencial do parque para suportar estas comunidades de insetos polinizadores e fizemos-lo através da realização de levantamentos florísticos. Depois avançamos para uma fase de delimitação de áreas no parque para implementar estas práticas diferenciadas de manutenção, com base naquilo que foi a nossa observação em diferentes dias da semana e em diferentes momentos do dia daquilo que era a utilização habitual dos visitantes do parque, de forma a depois desenvolvermos planos de manutenção, que são, no fundo, plantas onde estão espacializadas estas áreas de corte, e depois avançamos para uma monitorização sistemática das populações de insetos polinizadores em todas estas áreas que foram delimitadas. Por fim, fizemos também um estudo da opinião pública e das preferências em relação às práticas diferenciadas da manutenção destes prados. Aqui temos então já um mapa, um plano, onde vemos o Parque Oriental com a espacialização dos 5 regimes de corte que nós propusemos. Estas áreas onde estão as matas são áreas onde nós propusemos que não houvesse corte, porque a sombra e a própria maturidade da estrutura arbórea controlam relativamente bem o revestimento herbáceo, não sendo necessário estar a fazer cortes. Além disso, identificamos lá um conjunto de espécies muito interessante e que poderiam sofrer com estes cortes. Depois propusemos 4 regimes de corte, desde cortes com uma frequência de corte muito reduzida, e localizamos esta frequência de corte muito reduzida, sobretudo na zona do parque que acompanha
o rio, portanto, mais próxima do rio, se repararem é este verde mais carregado, e são áreas onde o revestimento herbáceo é cortado apenas 2 vezes por ano, junho e dezembro, sendo até possível em anos nos quais a vegetação não tenha crescido tanto, que estes 2 cortes sejam reduzidos a apenas um corte por ano, que seria em junho. E em junho porquê? Porque é a época aqui em Portugal, nas nossas condições mediterrânicas, a época dos incêndios, onde começam os incêndios. E existe uma festa aqui na cidade do Porto, que é o São João, que tem por tradição o lançamento de balões de ar quente e que podem de facto provocar incêndios e, portanto, para prevenção deste problema é sempre uma altura em que a vegetação deve estar cortada. Depois temos 2 frequências, uma reduzida em que áreas em que o prado é cortado uma vez por mês de junho a fevereiro, temos uma frequência intensiva em que o prado é cortado uma vez durante todo o ano, portanto, são áreas que recebem 12 cortes por ano, e temos as áreas com frequência de corte muito intensiva, em que o revestimento herbáceo é cortado uma vez por mês de outubro a fevereiro e 2 vezes por mês de março a setembro. E que áreas são estas? São estas áreas de clareira, portanto, onde está este verde mais clarinho, que foram as áreas identificadas como as áreas de maior utilização pelas pessoas. São as áreas para o recreio ativo, são as áreas onde as pessoas passam mais tempo com a família, fazem piqueniques, jogam à bola com as crianças e, portanto, estas áreas têm que manter esta sua função. E, portanto, nestas áreas, que se repararem, são áreas relativamente reduzidas em relação à dimensão do parque, a frequência de corte mantém-se muito intensiva. Mas isto só para dizer também que este parque era cortado da mesma forma, de fio a pavio. Começava-se na parte mais oriental e terminava-se na parte mais ocidental, a cortar todos os revestimentos da mesma maneira. Fossem usados intensivamente ou não, estivessem mais na proximidade do rio ou não. Portanto, não havia nenhum critério ou nenhuma preocupação. As pessoas não vêm muito para esta zona, então deixa lá crescer aqui a vegetação para ver se conseguimos criar mais oportunidade para a fauna. Em termos do que foram os resultados dos levantamentos florísticos, identificamos cerca de 200 espécies pertencentes a quase 70 famílias. As espécies mais frequentes eram espécies de gramíneas, de poácea, mas também identificamos um conjunto interessante de espécies leguminosas, portanto, pertencentes à família das fabaceae e da asterácea. Em termos de formas de vida, abundam as espécies com ciclos de vida anuais ou bioanuais. A maior parte, quase 90% das espécies, são nativas, apenas 3,5% são invasoras. E temos também aqui, em termos das épocas da floração, vemos que a maior parte das espécies tem aqui uma época de floração concentrada na época mais interessante para os polinizadores, que é desde março até setembro. Sobretudo as espécies, claro, que constam dos prados. Agora vou mostrar um conjunto de imagens já depois do projeto implementado, onde nós conseguimos ver claramente esta diferença entre as áreas de revestimentos herbáceos cortados de forma mais intensiva e esta zona aqui mais na base da imagem, onde o prado cresceu livremente.
Algo que deu muito interesse e gozo neste projeto foi perceber como nós conseguíamos desenhar apenas com a manutenção, com estes regimes de corte, nós conseguíamos criar zonas de estadia, criar caminhos, criar oportunidades de fruição, criar oportunidades de recreio, apenas sem nenhum elemento construído, apenas usando o próprio crescimento e a regeneração da vegetação para isso. Estas zonas que veem aqui mais clarinhas, portanto, uma preocupação foi sempre garantir que as pessoas continuavam a ter acesso ao rio, a aproximar-se do rio e, portanto, nestas zonas onde o prado estava mais alto, eram abertos, eram mantidos cortados os prados, de maneira a que as pessoas sentissem conforto nessa aproximação. Também muito importante era manter faixas de pelo menos 50 centímetros até 1 metro na lateral dos caminhos, para que as pessoas sentissem o conforto na utilização do parque e, sobretudo, que percebessem que havia uma intencionalidade na forma como o parque estava a ser mantido. Portanto, que o resultado do crescimento destes prados não era abandono, não era desleixo, mas havia uma intenção, havia um risco que era feito de forma intencional. Aqui a distribuição dos pontos de levantamento e monitorização de polinizadores. Se repararem, eles estão distribuídos por todos estes vários regimes de cortes diferenciados e foi possível identificar quase 300 espécies de invertebrados distribuídas por mais de 100 famílias, sendo a ordem mais frequente a ordem Diptera. Foram identificados vários exemplos de insetos polinizadores, moscas, escaravelhos, aranhas e aqui esta borboleta asas de fogo, que é uma borboleta muito pequenina, mas muito bela, conforme podem ver, e que é relativamente rara. Naquilo que é ou que foi os resultados relativamente à promoção dos insetos polinizadores e à relação com as áreas de regime de corte. Nós tivemos este projeto decorreu durante a pandemia e, portanto, tivemos vários problemas na sua implementação, mas julgo, e já vou falar deles já de seguida, mas julgo que, no geral, nós acabamos por conseguir aqui identificar uma tendência. Reparem, no aumento do número de polinizadores quando reduzimos a frequência de corte. Portanto, nas áreas em que a frequência de corte é muito reduzida e reduzida, temos claramente um número maior de insetos polinizadores do que nas áreas aqui a verde, onde a frequência de corte é intensiva e, sobretudo, muito intensiva. Portanto, aí temos mesmo menos polinizadores. Foi muito importante nós comunicarmos com os utilizadores o projeto, o que estava a acontecer. Foram instaladas estas placas informativas, mas infelizmente foram instaladas já um bocadinho tarde. Já o projeto estava a decorrer, já os regimes de corte estavam instalados e houve ali uma fase em que, de facto, as pessoas não estavam a perceber muito bem o que é que estava a acontecer e manifestavam esse seu desagrado pelo facto de o parque já não parecer tão bem mantido como elas diziam. Portanto, nós depois deixamos um conjunto de ferramentas à equipa de jardinagem e aos seus encarregados, para que eles pudessem depois dar continuidade a toda esta lógica. Houve também algumas sessões de formação e, para além de um plano de manutenção muito exaustivo, portanto, onde nós temos
tínhamos todas as informações relativas a todas as áreas de corte, nós entendemos também ser muito importante deixar planos sazonais. E entendemos ser importante porque nos foi também solicitado pela própria equipa. Originalmente nós tínhamos o plano todo e acabamos por nos solicitar quase mês a mês. E isso foi muito importante, nós ouvirmos também aquilo que eram as necessidades da equipa e deixarmos-lhes estas ferramentas. Portanto, aqui nós temos um exemplo de como é que o parque se revela nos meses de janeiro e fevereiro e depois outubro e novembro. E se repararmos, todo o parque se vai modificando apenas com estes regimes de corte. Portanto, aqui nós temos março, abril e maio. Tem toda uma outra fisionomia. Agora, em junho, já se mostra de forma diferente. E, portanto, estas peças técnicas foram deixadas às equipas de jardinagem e é muito gratificante, ao fim de quase 4 anos de implementação deste projeto, ir ao Parque Oriental e ver que está a ser dada continuidade. Tivemos também um cuidado particular com as charcas, enquanto elementos fundamentais de promoção de biodiversidade no seu todo, mas dos insetos em particular, e portanto deixamos também recomendações muito específicas para a manutenção das margens destas charcas, as mesmas peças técnicas sazonais e também para o controle de invasoras, uma vez que identificamos algumas espécies com um comportamento muito agressivo, como é o caso da erva das pampas e daqui da erva da fortuna, mas também da cana, mais nas margens do rio, e portanto deixamos também informações sobre como manter estas espécies, como erradicar estas espécies do parque. Não há razão nenhuma para que elas estejam lá. Em termos dos questionários, nós aproveitamos um grande evento que decorreu no parque com quase 20 mil crianças e preparamos um questionáriozinho muito simples para testar um bocadinho o conhecimento das plantas destas crianças sobre polinizadores e sobre o próprio parque. O questionário aos adultos foi um questionário um bocadinho mais longo, complexo, e que foi feito a utilizadores habituais e regulares do parque. Em termos de resultados, no que obtivemos ao questionário aplicado às crianças, quase 70% prefere a imagem da esquerda, que representa um prado florífero, em oposição à imagem da direita. E eles eram também capazes de identificar e estabelecer aqui relações entre, por exemplo, os animais da floresta, como o ouriço e o pássaro, os animais do prado florífero, que seriam as abelhas, as borboletas, as joaninhas e as flores, naturalmente, e as atividades que acontecem sobretudo nestas áreas de relevado mais cortado, como sendo banhos de sol, jogar à bola ou andar de bicicleta. Nos questionários dos adultos, julgo que também obtivemos resultados muito interessantes. Por exemplo, quase 70% prefere uma combinação entre um relevado, um prado mais cortado com um prado mais alto, do que uma monotonia, homogeneidade de um prado cortado. Quando questionados sobre se tinham reparado em alguma alteração, dividiam-se, portanto, metade diziam que sim, 47% diziam que não, mas todos eles referiam que estas alterações não tiveram impacto
na forma como eles utilizam o parque e que até gostariam de ver estes regimes aplicados noutros parques da cidade do Porto. Portanto, isto foi um resultado também muito positivo para esta experiência. Sobre se sabiam o que eram polinizadores, 60% responderam que sim. Em termos dos adjetivos que descreveriam melhor os prados altos do Parque Oriental, 100% responderam que era natural e também útil, seguro, bonito. Curiosamente, novamente, a questão da relação entre o que é uma boa manutenção e estes regimes foi onde conseguimos uma menor percentagem de respostas. E, sem surpresas, a maior parte das pessoas identifica as abelhas, as borboletas e as joaninhas como polinizadores, menos os pássaros e as formigas. Portanto, aquilo em termos do que foram os grandes desafios à implementação deste projeto, eu diria que no início não foi muito fácil que as equipas de manutenção entrassem nesta lógica de uma mudança daquilo a que estavam habituados, mas devo dizer que no final, de uma forma geral, estavam todos muito satisfeitos com o resultado final e havia até ali um sentimento de algum orgulho, porque o parque deles, o parque mantido por eles, era diferente dos outros parques da cidade mantidos pelos colegas. E, portanto, essa distinção, essa diferenciação, dava-lhes ali também um sentimento de orgulho em relação ao seu trabalho, o que é sempre muito, muito importante. Já falei da dificuldade de instalar a sinalização e do impacto que isso teve. Referi aquele evento à grande escala, com cerca de 20.000 crianças, e claro, isto depois tem impacto nestas áreas que estão reservadas para a conservação, portanto era importante talvez haver uma delimitação física mais óbvia, mais evidente destas áreas, que não seja só apenas através do corte e do não corte. E no início foi também difícil que algumas pessoas percebessem o que estava a acontecer no parque, sobretudo por causa destas pan-traps coloridas, que são armadilhas para os insetos, e onde tivemos de tudo. Tivemos alguns utilizadores colocarem estes pratos coloridos no lixo, porque achavam que era lixo, que alguém tinha esquecido, até adolescentes a jogar frisbee com estes pratos. Enfim, aconteceu de tudo. Sem dúvida que a surpresa maior foi, a certa altura, ter encontrado um casal que estava a cortar o prado para alimentar os coelhos que criavam em casa. E, portanto, lá está a importância da sinalética informativa relativamente a este projeto. Por fim, e porque também acho que o meu tempo já se está a esgotar, já estou a ocupar tempo a mais com esta apresentação. Nesta terceira e última parte, vou então mostrar os resultados da mais recente publicação relacionada com esta matéria e que é a utilização de misturas de sementes no desenho e gestão de espaços verdes urbanos e a forma como este material vegetal pode ser uma ferramenta importante de conservação para os polinizadores nas cidades. Era também um objetivo original do projeto Bugs, que já referi, estudar a qualidade das misturas de sementes que são usadas em paisagismo. Isto porque a grande maioria destas misturas são produzidas fora de Portugal, são comercializadas à grande escala, o que nos faz sempre suspeitar se estas sementes para os prados floríferos seriam realmente uma boa solução. E depois, porque nos últimos anos eu pude observar que muitas destas misturas que se encontram no mercado e que são conhecidas como baby bloomers eram vendidas como sendo de flores silvestres,
ou seja, nós assumíamos que eram herbáceas nativas, mas na verdade eram quase exclusivamente compostas por espécies exóticas. E depois comecei a ver algumas dessas espécies a surgirem espontaneamente nas bermas das estradas. Isso começou a preocupar-me que algumas destas espécies se pudessem tornar invasoras, o que com os seus ciclos de vida mais curtos acaba por ser mais difícil de controlar. Para além de tudo isso, preocupava-nos também que estas misturas fossem vendidas com um determinado rótulo que depois não corresponderia à realidade, como é o caso de serem publicitadas como sendo favoráveis para a promoção de polinizadores e depois isso não ser verdade, porque na realidade há relações muito específicas que se estabelecem entre a planta e o polinizador e que não vão acontecer se de alguma forma eles não tiverem partilhado uma história evolutiva. Portanto, enquanto arquiteta paisagista, preocupava-me que a nossa tomada de decisão quanto ao que queremos semear nos parques e jardins que projetamos, estivesse comprometida pela reduzida evidência científica sobre a qualidade destas sementes. E todas estas preocupações levaram-nos então a estudar o mercado de sementes em Portugal e são os resultados desse estudo que vou partilhar muito brevemente. Portanto, nós partimos desta questão de investigação, quanto as misturas comerciais em Portugal apoiam eficazmente os polinizadores e outros serviços de ecossistema urbano e fomos avaliar as misturas disponíveis no mercado com base em todos estes critérios. A sua composição taxonómica, a origem das espécies constituintes, nativas ou não nativas, o ciclo de vida dessas espécies, o potencial para suportar comunidades de polinizadores e o interesse estético, aqui analisado com base na floração, não só na cor da floração das espécies, mas também na duração dessa floração. Só aqui uma nota para dizer que esta investigação está publicada desde julho na revista Land, está publicada de forma aberta, por isso quem tiver interesse pode procurar o artigo e também uma nota para referir relativamente a esta fotografia, que é uma fotografia que eu tirei num parque em Londres e que tem novamente a ver com a questão da delimitação da área e da sinalização a informar as pessoas do que está a acontecer. Isto é muito importante porque a sementeira deste tipo de prados obriga a que a zona da sementeira não possa ser utilizada durante vários meses. E por isso é muito importante explicar às pessoas porque é que não podem utilizar aquela área do parque e que é por um objetivo maior e que a certa altura o parque vai estar mais bonito e ser mais multifuncional e que, portanto, se utilizarem esta área, vão estar de alguma forma a limitar a germinação das sementes e, portanto, a comprometer depois o resultado final. Eu refiro isto porque de facto não é muito habitual, pelo menos em Portugal, que se vá informando os utilizadores destas pequenas ações e eu considero isto sempre muito, muito relevante. Portanto, em termos metodológicos, nós começamos por adotar aqui um sistema de árvore de decisão, em que numa primeira fase nós analisamos todas as misturas comerciais disponíveis e fazíamos uma pergunta muito simples, que era se a empresa comercializava misturas de sementes ou apenas sementes de uma única espécie. E, portanto, se fosse apenas de uma única espécie, era imediatamente excluído. Depois analisávamos se essas misturas numa segunda fase, porque queríamos obter apenas aquelas que tinham flores silvestres, se essas misturas
eram compostas por espécies de mais do que uma família ou exclusivamente por gramíneas ou poáceas, que nos indicavam imediatamente que seriam para relevados de utilização intensiva, como campos de futebol ou campos de golfe, e, portanto, também eram excluídas. Depois tinham que ser no seu rótulo, na sua publicitação, tinham que de alguma forma referir um conjunto de palavras-chave, como espaço verde, jardim, abelhas, polinizadores, flores ou prado. Também tinham que indicar quais eram as espécies que estavam presentes na sua composição. Isto porque percebemos que os rótulos, na maior parte das vezes, eram extraordinariamente vagos, diziam flores diversas, por exemplo, sem explicar, sem indicar exatamente quais são as espécies que estavam naquela mistura. Numa terceira fase, interessavam-nos não só as misturas de flores silvestres, mas dentro dessas aquelas que eram favoráveis aos polinizadores. E, portanto, aí nós baseamos na literatura para criar estes dois critérios. Um era se a percentagem de espécies nativas era maior que as de não nativas, e o outro era se as misturas tinham durações de floração prolongadas, o que significava mais do que 6 meses. Portanto, acabamos com apenas um conjunto de 21 misturas de sementes de flores silvestres favoráveis a polinizadores, tendo partido de 229. E, portanto, nesta árvore de decisão, elas foram sendo sucessivamente reduzidas a apenas 21 misturas. Depois, analisando o conjunto, aqui neste caso ainda, o conjunto total das misturas, nós percebemos que a maior parte das misturas era publicitada como tendo usos múltiplos, apenas 2 misturas indicavam que eram exclusivamente para promoção de polinizadores, e depois havia misturas que indicavam, por exemplo, que tanto serviam para pastagens, como para espaços verdes urbanos, como para a agricultura, como para a floresta e como para polinizadores. Portanto, elas serviam para tudo e mais alguma coisa. Curiosamente, não encontramos nenhuma mistura que indicasse que era especialmente adequada para espaços verdes urbanos e promoção de polinizadores, que seria a combinação ideal. Identificamos que de facto, ou confirmamos que de facto muitas misturas não têm uma rotulagem transparente quanto à composição e origem das espécies. Por exemplo, 70% não divulgam completamente todas as espécies constituintes e usam expressões genéricas como ervas anuais ou leguminosas perenes e depois não indicam quais são as espécies. 91% das misturas de sementes têm apenas uma ou duas famílias de plantas, portanto uma diversidade também muito reduzida. Há aqui uma grande polarização ao nível das misturas de sementes, ou têm percentagens muito elevadas de espécies nativas ou de espécies não nativas. Dentro das misturas de sementes de flores silvestres, em média, 84% têm 84% de espécies nativas, o que é um bom resultado, mas 76% das misturas de sementes de flores silvestres para polinizadores têm pelo menos uma espécie exótica. Um dado também positivo foi que nenhuma das espécies exóticas se verificou invasora. Aqui, em termos dos ciclos de vida, verificamos que as plantas perenes dominam consistentemente em todos os tipos de misturas, o que acaba por ser um bom resultado, que significa que estes prados têm boa probabilidade de se manter ao longo do tempo. E em termos dos estudos da floração, as misturas de sementes
para polinizadores são bastante heterogéneas quanto à diversidade de cores e de período de floração, havendo uma forte correlação positiva entre a riqueza das espécies, os longos períodos de floração e a diversidade de cores. Em termos de conclusões, das cerca de 229 misturas disponíveis, apenas 21, ou seja, 9%, são favoráveis aos polinizadores. Apesar da maioria destas misturas ter uma maior proporção de espécies nativas, temos ainda uma percentagem elevada que tem pelo menos uma espécie não nativa. Como recomendações, terminamos o artigo a indicar fortemente uma maior transparência e responsabilidade da indústria e a importância de regulamentos a nível europeu que exijam uma divulgação da origem da semente, da sua identidade taxonómica e do potencial risco de propagação em habitats naturais, dispersão muito importante, e depois ligando também com o trabalho anterior, que regimes de manutenção adequados são sempre essenciais para que estas misturas de sementes atinjam o seu potencial ecológico. Queria só referir e mostrar aqui alguns dos rostos por detrás de todos estes trabalhos. Estes trabalhos são sempre em equipas multidisciplinares. Tenho aqui colegas entomólogos, biólogos, botânicos, arquitetos paisagistas e, portanto, deixar também uma palavra de agradecimento a todos eles e à audiência também, naturalmente. Muito obrigada.